E aí pessoal, boa noite, tudo bem? É o Thiago Carvalho. Hoje estamos naquele formato de vídeo que a gente faz no Jornal Minas, o vídeo opinativo, né? Onde que a gente tenta opinar sobre alguns fatos que acontecem na política local, regional, né? Minas Gerais e Nova Lima. Hoje a gente vai falar da audiência pública que houve ontem para discutir as obras, né? Da MG30, aquelas obras que já vêm se prorrogando aí há 2 anos e meio, quase 3 anos, e gerando vários transtornos para a população, e tem muitas dúvidas. Nós recebemos, né, através dos nossos inbox, mensagens, das nossas redes sociais, as pessoas perguntando como que aconteceu. A audiência ela teve uma duração de 1h40, né, então fica, às vezes para a população, está no dia a dia da correria, fica difícil acompanhar. Nós estivemos lá, fizemos a cobertura, algumas pessoas que participaram da audiência já falaram com o nosso jornal. Vamos deixar a playlist linkada aqui embaixo para vocês acompanhar e vou fazer um resumo. Eu vou acompanhar algumas anotações que eu fiz aqui que eu acho relevantes a gente falar, e também na hora que a gente estiver citando aqui eu vou pedir o pessoal da edição para colocar os sites, as plataformas que a gente utilizar para fazer esse resumo. Então, dito isso, vamos começar, né, pessoal? Então, o que acontece? A audiência ela foi ontem, né, no dia 10, na quarta-feira. Começou às 18h30 mais ou menos e terminou umas 8h30, mais ou menos nesse sentido. Então foi um horário que eu acho tranquilo para a população, né, acompanhar, deu para chegar do serviço, quem queria. A casa estava cheia, tanto de pessoas moradores quanto de assessoria, pessoal acompanhando. Teve também pessoas do Poder Executivo acompanhando a audiência, não teve ninguém do Poder Executivo participando. Isso foi uma das faltas, né, sentidas, além da falta do ex-prefeito Vitor Penido. O João Marcelo, eu acredito que ele não iria mesmo, até porque há mais ou menos um mês, eu conversando com o João Marcelo, ele me disse que iria falar dar o retorno para a população sobre a MG30 após a auditoria. Isso tem um mês que ele me falou isso. E ele falou que vai abrir uma coletiva para explicar isso para a população. Não sei como que será essa participação da imprensa, dos vereadores. Então eu acredito que esse deve ter sido um dos motivos dele não ir. E deveria ter pelo menos enviado alguém, na minha opinião, tá? Porque fica muito complicado esse debate. E a falta de um representante, a falta de Vitor Penido, eu acho que diminuiu muito a qualidade no sentido de ter algumas respostas. Porque as perguntas elas já são públicas, né? As dúvidas que nós temos elas já são públicas. O título desse vídeo, eu até pensei que vai ser o tom da audiência pública foi a falta de transparência. Que eu acho que não só o tom da audiência pública, né? A falta de transparência é a grande dificuldade do poder público, né? E nisso a Juliana ela inicia suas falas, ela conseguiu ali a presença de Carlinhos Rodrigues, do Adriano Sidney. Guarda bem o nome do Adriano aí, porque vamos falar dele. Eu acho ele, na minha opinião, tá, uma das peças mais importantes para a gente entender o que vem acontecendo na MG30. Quem não acompanha as redes sociais dele, mas ele é um militante aí dessa questão, dessas dificuldades desde o governo passado. Participaram os vereadores Silvânia Guiar e Claudinho da Valle. O importante, que é uma falta também que foi sentida, é do vereador Zelino, né, que ele é um outro membro da Comissão de Obras e Serviços Urbanos, eu acho que o nome é esse, na Câmara de Nova Lima. Então a falta do Zelino também, com a participação do Claudinho, eu acho que é ruim, né? A Câmara tem que ter seus representantes lá, se existe a comissão, e não houve uma justificativa. Tivemos o Carlos Eduardo, que falou, um morador da cidade, falou sobre seus problemas, a questão do seu filho, que tem um problema de autismo, estuda na FAENOL, então utiliza ali, né, esse trajeto, pelo que eu entendi, de onde que eles moram, para chegar lá, e está tendo essas dificuldades. Ele mora bem em cima. Teve a participação do Renan, que falou com a gente também, da Roberta Zanon, do José Cleves e da Maria do Rosário. A Maria do Rosário ela é uma moradora de Nova Lima. Ela deixou bem claro lá nas suas falas, eu acho que a sua insatisfação e a insatisfação daquela região que o taxista Gilberto, que conversou com a gente ontem, falou, a região do Parque Orilândia, né, conhecido como Churupita, que são as pessoas que estão sendo desalojadas. E essa discussão do desalojamento, ela começou, do desapropriamento das casas, né, ela começou 6 meses antes do início das obras, e até agora, pelo menos as informações públicas, isso não foi resolvido.
E é um grande problema isso, né? A pessoa está ali na sua casa, ela está com problema. O ex-prefeito Carlinhos Rodrigues esteve presente. Segundo ele, relatos dele, tem casas com rachaduras onde você consegue passar um braço, né? Que seriam motivos pela obra, pela execução da obra, então casas ali próximas. Então são vários pontos. E essa menina, essa senhora, né, a Maria do Rosário, ela destacou muito bem isso na sua fala. Outra fala importante que a gente teve ali foi a questão da Juliana, quando ela fala sobre a falta de transparências, né? Que ela reclama muito do Poder Executivo, que, segundo ela, tá? Ela deve ter registro, ela não ia falar isso sem registro, ela fez inúmeros pedidos sobre o andamento da obra e não recebeu, não teve retorno. E aí agora a gente começa numa linha que eu acho que devemos dividir muito bem essa audiência pública, tá? O que é uma audiência pública com um cunho fiscalizatório, tá? E o que é um cunho político, de palanque. A Roberta Zanon, na hora que ela inicia sua fala, e o próprio Gilberto usa a expressão que foi tardia essa audiência pública. A Roberta, posso estar enganado, mas eu acho que a expressão dela, ela fala sobre o momento, né, da audiência. Por que demorou tanto? Essa cobrança, essa audiência, ela caiu junto com a eleição. E aí, a meu ver, tá, deixando claro que vocês podem discordar, isso perde muita credibilidade no trabalho, que é um trabalho sério. A gente sabe que os vereadores ali, eles estão trabalhando sério, mas chamar isso no momento eleitoral, você tira toda a bagagem que poderia ter de uma fiscalização mais efetiva. Como que a população, que ela já está cansada, né? A gente vê pelas redes sociais, cansada de política, de fala, ela vai acreditar que isso irá continuar pós-eleição. E é um grande problema que a gente vai ter que separar muito bem, né? Que, por exemplo, a presença do Vitor Penido era muito importante, o Wesley de Jesus também não participou. Por que o Wesley de Jesus não participou? Eu vou fazer uma análise minha. Ali ele teria muito mais a perder politicamente. Não que ele não tenha ido por isso, mas quando você me faz uma audiência pública, onde você tem 3 pré-candidatos que ali, né, estavam presentes, a Roberta, que é pré-candidata a deputada estadual, você tem o Carlinhos, que é pré-candidato a deputado federal, você tem a Juliana, que é pré-candidata a deputada federal. Você teria o Wesley, pré-candidato a deputado estadual, e não sei se provavelmente a Viviane também foi chamada, mas você poderia chegar ali, ter 5 pré-candidatos. Realmente a população iria entender isso como uma fiscalização? Chegaria para a população isso como fiscalização ou chegaria numa imagem política, né? Olha, eles estão fazendo isso porque está em pré-candidatura. E a não participação de Wesley, eu acho que, se foi estratégico ou não, eu não posso te afirmar, mas eu acho que foi inteligente politicamente, porque Vitor foi convidado, né? Não sei se eles sabiam se Vitor iria ou não, mas Vitor com certeza seria uma vitrine ali, principalmente na não presença do governo, do atual governo, porque ele teria que responder. Sobre a não presença de Vitor, eu penso da seguinte forma: Vitor esteve na Câmara há 2 semanas atrás, não sei, teve mais, eu acho que umas 3 semanas atrás, Vitor Penido esteve na Câmara. E naquele momento ali, o vereador Álvaro ainda era vereador, né? Ele não tinha assumido a secretaria. Foi feito vários questionamentos, a própria Juliana questionou, o Thiago Tito estava na mesa, estava na bancada na época, também fez os questionamentos dele. Então Vitor, a meu ver, ele já tinha feito um certo papel dele de dar o esclarecimento ali que ele tinha ou não naquele momento. Ele voltar para uma audiência pública num cunho que, aí, mais uma vez, possa ser politicagem, né? Possa ser um palanque político, qual que era o sentido para ele? Então, eu acho que o convite a Vitor, ele não ir, não fez tanta diferença, já que ele esteve na Câmara há muito tempo. Fez diferença para o corpo, né? É importante ter Vitor Penido, a presença dele, assim como foi a presença de Carlinhos, 2 ex-prefeitos de Nova Lima, que sabem como que funciona o poder executivo nessas questões. Então, dito isso, a gente tem que separar o que é política e o que é fiscalização. Agora vamos começar um outro ponto. Quando a Juliana ela inicia a sua fala
sobre a falta de transparência. Por que está tendo essa falta de transparência? A gente já está com 1 ano e meio de mandato, houve ferramentas o suficiente, o próprio Adriano fala, né, quando ele manda a CPI, para que os vereadores teriam poder para chamar isso e já ter algumas respostas. Essa falta de transparência, ela se dá muito, a meu ver, tá, pela também a conivência da Câmara em aceitar isso. O prefeito ele tem seu argumento sobre a auditoria que vai apresentar e a Câmara segue essa linha da falta de transparência, principalmente a Juliana. E aí, voltando ao Adriano, o que ele falou lá, o Adriano apresenta nomes, ele apresenta vários nomes, vários dados que eu acho muito importante. Para o vídeo não ficar grande, vai estar linkado aqui a fala do Adriano, então vocês podem ver, vai estar linkado a audiência completa. E o Adriano, gente, a gente tem que observar porque ele vem fazendo esse levantamento, ele vem fazendo as denúncias na GAECO e ele apresenta nomes ali que estão na prefeitura. Por que não foi chamado? Chamaram a Rosemary, chamaram o André, né? O André, houve até uma defesa do André por parte do jornalista Zé Cleves, e o Robson Tijolinho, que foi secretário, que foi um dos que assinaram o aditivo, não foi chamado. A Câmara, ela tem ferramentas para resolver. Então a gente tem que prestar atenção. E eu acho que essa falta de transparência, que foi o tom, eu acho que não parte só do Executivo. Eu acho que o Executivo tem suas falhas, a gente deve cobrá-lo, só que para isso a gente tem um poder legislativo que tem suas ferramentas, que tem seus funcionários, as pessoas ali que poderiam ter dado mais resposta à população até chegar agora. Seguindo essa linha, o Carlinhos ele faz a crítica na inter-relação da Câmara e a Prefeitura, e que há uma defesa do governo pelo vereador Silvânio, que eu entendo também que faça parte, né? O governo deveria ter enviado alguém para fazer essa defesa, mas se não fez, o vereador Silvânio fez essa defesa até muito bem. Ele posta seus argumentos lá sobre isso, sobre a não execução da obra do atual prefeito, que ele teria pegado do governo passado. E o Carlinhos faz um questionamento ao Silvânio que é pertinente, né? Se você sabia que não daria conta, por que vocês deixaram chegar nesse ponto? E aí que eu falo que eu acho que a população tem que mais prestar atenção. Que fala, gente, todo mundo vai ter, eu vou ter a minha, o Silvânio tem direito a dele, a Juliana dela, o Carlinhos, o João Marcelo, mas vamos ver as ações, para onde que essas ações estão levando, né? Se essas ações realmente estão sendo efetivas para resolver os problemas da cidade. E entra um debate entre os dois sobre isso. A Juliana também entra em defesa, falando que ela vota com o governo quanto é de utilidade pública e quanto ela não entende que não vota, mas nesse ponto eu acho que sempre fica a desejar. E fica a desejar por quê? Pela essa relação que não é transparente. Então, após esse levantamento, esse apontamento do Carlinhos, há um debate entre ele e o Silvano, um debate extremamente saudável, mas fica esse questionamento, né? Como eu disse, é um vídeo curto para vocês tentarem entender a tônica, para um resumo básico, eu acho que todo mundo deveria ver, mas foi a falta de transparência mesmo, e essa tônica ela serve para todos os lados. E tudo que a gente puder acompanhar, vamos tentar soltar mais vídeos para vocês poderem também ver o que está acontecendo. Vai estar linkado aqui e vamos estar sempre tentando mostrar para a população o que vem acontecendo na cidade. Muito obrigado a quem acompanhou.